E bateu aí o desespero no senhor Eduardo Bolsonaro. Olha só, o Eduardo Bolsonaro começou a ficar emocionado demais com o ataque de Israel ao Irã e a guerra que está acontecendo lá. A extrema-direita gosta de guerras. É só ver que o maior genocida do mundo hoje é amigo da família Bolsonaro, que é o ditador de Israel, Netanyahu. Pois bem, eis que o Eduardo Bolsonaro, ele está lá nos Estados Unidos fingindo para os seguidores dele que ele está lá para conseguir sanções ao Brasil ou ao Alexandre de Moraes, mas ele está lá para gastar toda a grana que ele e os familiares dele roubaram enquanto estiveram no poder. Pois bem, o Eduardo Bolsonaro fez um post aí, logo que o Irã começou a atacar Israel, na verdade Israel atacou o Irã e o Irã retalhou, um post sugerindo a morte do Geraldo Alckmin. O Eduardo Bolsonaro, segundo ele aí, Israel poderia ter um novo alvo aí, que deve ser Geraldo Alckmin. Também está pedindo sanções ao Geraldo Alckmin e ao governo brasileiro. E começou a publicar até vídeo antigo, fingindo que é vídeo novo, dizendo que o Brasil pode ser sancionado. Aí começou uma fake news na extrema-direita, de um cara que o Eduardo Bolsonaro está brigando com ele, é um ex-bolsonarista, que diz que é bolsonarista, mas não é muito, que disse aí que o Brasil forneceu urânio para o Irã fazer bombas atômicas, o que é mentira. Só que aí o Eduardo Bolsonaro, ele surfa na fake news e aí ele começou a publicar vídeo, até vídeo antigo, para promover esse tipo de coisa. Isso daí tá ruim, né? O problema do Eduardo é o seguinte, é que a Polícia Federal já está na cola e já está investigando as ações que ele está fazendo, inclusive na corregedoria da Polícia Federal. Vamos lembrar que ele, o Eduardo Bolsonaro, ele é escrivão da Polícia Federal, só que ele é licenciado, ele tirou licença porque ele era deputado. Só que a partir do momento em que ele perde o mandato de deputado por faltas, ou ele volta ao trabalho de escrivão, ou ele vai acabar aí perdendo esse trabalho. Porém, já tem um PAD, que é um processo administrativo, contra o Eduardo Bolsonaro, no qual ele pode aí ter uma demissão por justa causa, vai ter problemas para ele. E já tem aí na corregedoria uma investigação contra ele, fora a investigação da Polícia Federal contra ele, por sugerir aí a morte de Geraldo Alckmin. E você deve estar se perguntando, Thiago, qual foi o post aí do Eduardo Bolsonaro que fez com que isso aí acontecesse? Pois bem, vou te mostrar aqui o post em que ele está aí sugerindo que o Geraldo Alckmin deve ser um dos alvos aí de Israel. É engraçado, né? Se alguém de esquerda fizesse um post com piadinha sobre os prefeitos bolsonaristas que foram lá em Israel, tem um curso de genocida, um curso de como derrubar a esquerda e fazer turismo de genocídio. Se alguém falasse, Irã, solta bomba neles, viu? Nossa, ia ser um escândalo. Mas o Eduardo Bolsonaro pedir aí sanções e a morte do Geraldo Alckmin não é nada. O Bolsonaro, eu vou mostrar aqui o post dele, ele fez um post mostrando essa foto aqui. Essa foto aconteceu na posse do atual presidente do Irã. E aí estavam aqui aliados do Irã. Estava aqui o Geraldo Alckmin representando o Brasil, estava aqui o líder do Iêmen, estava aqui o líder da Palestina, que foi assassinado, que era o chefe do Hamas, está aqui o líder do Líbano e aqui um outro da Palestina. Aí você vê, caramba, que coisa. Aí o Eduardo Bolsonaro colocou um X como um já morreu, faltam os outros. Isso aí foi posse do atual presidente do Irã, que também é um dos alvos aí que Israel quer assassiná-lo. O atual presidente do Irã, vamos lembrar, o Irã é uma democracia, lá tem voto para presidente. Por isso que quando a Globo faz ali sua argumentação de que, olha, temos que estar ao lado de Israel, eles falam, olha, o Irã é um país que oprime mulheres, hein? E não dá para falar o Irã é uma ditadura, porque teve eleição para presidente ano passado, como é que é ditadura? Israel, o Netanyahu é o líder de Israel desde 2009, o cara está 16 anos no poder. Ele tirou a Suprema Corte de lá e quando ele perdeu no voto, ele conseguiu dar um golpe lá, que obviamente a imprensa não vai chamar de golpe, para voltar ao poder. Ele só ficou fora do poder nos últimos 16 anos por 6 meses. Depois ele voltou ao poder e ninguém tira esse cara de lá. Mas não é chamado de ditador pela imprensa. Se o Maduro fizesse 10% do que fez o Netanyahu, meu Deus do céu, já iam chamá-lo aí de, já chamam de ditador, ia ser pior ainda. Mas em Israel pode. Israel manda nos Estados Unidos e os Estados Unidos mandam na imprensa ocidental, principalmente na imprensa mais subserviente que tem, que é a brasileira. E aí, obviamente, a imprensa do Brasil não vai mostrar a gente, o Irã é um país do BRICS, obviamente todos os aliados do Irã estavam ali,
Obviamente, o Geraldo Alckmin estava na primeira fila, porque o Brasil é um país do BRICS, estavam ali também representantes de outros países, você vê aqui tem representante de outros países árabes, tem aqui chinês, tem de vários outros países, até de países europeus, apesar do Irã aí, por ser um país anti-Estados Unidos, anti-imperialista, não ter muitos aliados no Ocidente. Mas estava lá, posse de um presidente. Aí o Eduardo Bolsonaro colocou isso aqui, colocou o X, né? Tipo, um já morreu, faltam os outros. Aí ele fez o post dizendo o seguinte, aqui, ó, então, com vocês aqui. Ele coloca: Geraldo Alckmin, aí ele vivo, ele coloca vivo, ó, Geraldo Alckmin, gente. Infelizmente, para Eduardo Bolsonaro, tá vivo. Vou tirar aqui o fundo preto, porque senão fica fazendo reflexo. Ele põe Geraldo Alckmin, vivo, ou seja, quem sabe já não esteja morto. Origem Brasil, vice-presidente do Lula, cargo tal, sancionado? Não. Mohamed, ele colocou aqui, ainda tá vivo esse aqui, ó, origem, IEM, cargo, porta-voz do grupo terrorista. Ninguém considera esse grupo terrorista, só os Estados Unidos, Houthis. Houthis é o grupo que governa o Iêmen. A Globo chama de rebeldes, Houthis. Olha, se os rebeldes já estão no governo, então não são rebeldes, eles são o governo do Iêmen. Por exemplo, o grupo terrorista Al-Qaeda, e o chefe do grupo terrorista Al-Qaeda, ele é atual, e depois o Estado Islâmico, ele é atual presidente da Síria. Mas como ele é pró-Estados Unidos, foi financiado pelos Estados Unidos, e é pró-Israel, então você jamais vai ver a Globo dizendo que ele é um terrorista, ou que ele é rebelde, ou coisa do tipo. Simplesmente ele é o presidente da Síria, apesar dele ser ditador. Mas ele é presidente da Síria para a Globo e para a nossa imprensa. Mas aí no Iêmen são os rebeldes, que é o governo. Aí, vamos lá. Aí ele coloca aqui, ó, Ziad al-Nakalai, vivo, origem, faixa de Gaza. Esse ainda tá vivo, tá? Faixa de Gaza. Cargo, secretário-geral do grupo Jihad Islâmica. Ele diz terrorista ali. Sancionado pelos Estados Unidos? Sim. Aí ele coloca aqui o do Iêmen, sancionado pelos Estados Unidos? Sim. Aí coloca as duas leis, né? Aí, Naim Qassem, vivo, ainda vivo, origem, Líbano. Cargo, secretário-geral do Hezbollah. Sancionado pelos Estados Unidos? Sim. Aí ele diz, Naim é o terceiro secretário-geral do Hezbollah, os dois anteriores foram assassinados por Israel. Ele diz mortos, quer dizer, tá falando, ó, já matou os secretários-gerais do Hezbollah, vai matar mais um, e esses outros aí ainda estão vivos, inclusive o Alckmin. Aí ele coloca aqui um que foi morto aqui, o palestino morto, aí coloca a data do assassinato dele, origem faixa de Gaza, líder político do Hamas. Aliás, esse que foi morto, ele era quem mais estava tentando negociar a paz de Israel. Vamos lembrar, quem assiste o Plantão Brasil faz tempo vai lembrar, quando eu falei, ó, Israel matou o cara que mais negociava a paz. Muita gente lá no Hamas não tá nem aí para negociação, porque eles estão sendo dizimados há mais de 70 anos e ninguém faz nada. Já o líder do Hamas queria a negociação, queria a paz, e aí Israel foi lá e assassinou ele para não ter nenhuma chance de ocorrer paz ou deles perderem a narrativa, né? Vai que a imprensa em algum momento fala que ó, o líder do Hamas quer paz e Israel continua matando crianças e mulheres. Aí ia ficar ruim, né? Para a narrativa. Então mataram logo ele, aí para a imprensa fica fácil. Ó, mataram o líder do Hamas, ó, mataram o terrorista, e aí não precisa falar que ele queria a paz e que é ele que em todo momento, ele é o líder mais pacífico que teve o Hamas aí nos últimos anos, ele queria aí alguma negociação de paz. Pois bem, aí o Eduardo Bolsonaro diz, ó, todos estão sancionados, um já morreu daquela foto, outro ali, os dois antecessores morreram, o próximo deve morrer, o presidente do Irã, que é quem eles foram na posse, deve morrer em breve, segundo Eduardo Bolsonaro, e os outros ali também são inimigos dos Estados Unidos. Mas, ó, todos foram sancionados na lei, OFAC é aquela lei que o Eduardo Bolsonaro diz que vai usar para sancionar o Alexandre de Moraes. Agora ele quer contra o Alckmin também. Aí você vê como é que funciona aí a cabecinha do Eduardo Bolsonaro. Tudo contra o Brasil. Inclusive matar o vice-presidente. Vamos lembrar que não é a primeira vez que o Eduardo Bolsonaro, que o bolsonarismo quer matar o Alckmin. No plano Punhal Verde e Amarelo, previa ali o plano, o assassinato do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes, e de uma quarta pessoa. Quer dizer, já é a segunda vez que estão pregando a morte do Alckmin aí na extrema-direita. Do Lula também já pregaram várias vezes, chegaram a dar tiro na caravana do Lula em 2017. Lembra até hoje da Vera Magalhães debochando e dizendo que isso é da política e que o Lula tem que parar de mimimi e de chororô. Jamais vou esquecer, no dia em que deram tiros no ônibus em que o Lula estava viajando em Santa Catarina. Essa é a nossa imprensa. Aí começou uma fake news de que o Brasil
tinha ali, em 2023, 2 navios iranianos atracaram no Brasil. Um atracou, que é esse aqui, um navio de guerra do Irã, atracou no Brasil, e o outro ficou no mar, mas ficou perto ali, próximo do Brasil, em área segura no mar, não estava em alto mar nem nada. Pois bem, na época, o governo dos Estados Unidos, que nos trata como seu quintal, nos trata como seus serviçais, ficou bravo com o Brasil e disse: vocês não podem permitir que um navio do Irã atraque num porto do Brasil. O Brasil não é um país soberano? O Irã não é um país soberano? Por que o Brasil não pode permitir navio do Irã? Ah, porque o Irã tem não sei o quê. O Irã já atacou alguém? Não. Os Estados Unidos já atacou alguém? Sim, muitos e muitos e muitos países, e promoveram verdadeiros genocídios em vários países, no Iraque, no Afeganistão, no Kuwait, na Síria, na Líbia, fora os outros que eles patrocinam os genocídios. Pois bem, por que o Brasil não pode deixar atracar um navio do Irã no nosso país? Somos soberanos. Ah, porque os Estados Unidos não querem, ou seja, não somos soberanos. Somos serviçais dos Estados Unidos, é isso. Eles é quem decidem. Se amanhã os Estados Unidos não deixarem atracar um navio da China, vocês não podem mais fazer negócio com a China, que a gente não deixa, hein? Aí a gente tem que parar de fazer negócio com a China também. Se amanhã os Estados Unidos falarem, constrói um muro aí, para de fazer negócio também com a Colômbia, com a Bolívia, com a Venezuela, com a Argentina, a gente é obrigado a fazer o que eles mandam. Ou tem um limite. Para a Globo, a gente tem que fazer o que eles mandam. Na época, a imprensa inteira do Brasil criticou o Lula, isso foi 2023, final do ano, mas o povo brasileiro não está nem aí para isso, felizmente. Só que usaram isso aí para dizer que, olha, esse navio aí, o Brasil estava fornecendo urânio para o Irã, coisa que já foi desmentido aí por todas as agências de checagens, pelo governo, tudo mais. Não tem nem como o Brasil fornecer o urânio enriquecido para o Irã. Eu peço a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta, falou!